Os Maias. Essa de Queiroz. Capítulo 5. No escritório de Afonso da Maia ainda durava, apesar de ser tarde, a partida de whist. A mesa estava ao lado da chaminé, onde a chama morria nos carvões escarlates, no seu recanto costumado, abrigada pelo biombo japonês por causa da bronquite de Dom Diogo e do seu horror ao ar. Esse velho dandy, a quem as damas de outras eras chamavam o lindo Diogo, gentil toureiro que dormia num leito real, acabava justamente de ter um dos seus acessos de tosse, cavernosa, áspera, dolorosa, que o sacudiam como uma ruína, que ele abafava no lenço, com as veias inchadas, roxo até à raiz dos cabelos. Mas passara. Com a mão ainda trêmula, o decrépito leão limpou as lágrimas que lhe embaciavam os olhos avermelhados, compôs a rosa do musgo na botoeira da sobrecasaca, tomou um gole da sua água chazada e perguntou a Afonso, seu parceiro, numa voz rouca e surda. Pausa. E de novo, sobre o pano verde, as cartas foram caindo num daqueles silêncios que se seguiam às tosses de Dom Diogo. Sentia-se só a respiração assobiada, quase silvante, do general Sequeira, muito infeliz essa noite, desesperado com o Vilaça, seu parceiro resingão e com todo o sangue na face. Um tom fino retiniu o relógio Luís XV, foi ferindo alegremente, vivamente, à meia-noite. Depois, a toada argentina do seu minuete vibrou um momento e morreu. Houve de novo um silêncio. Uma renda velha recobria os globos de dois grandes candeeiros cárcel, e a luz acincoada, caindo sobre os damascos vermelhos das paredes, dos assentos, fazia como uma doce refração cor-de-rosa. Um vaporoso de nuvem em que a sala se banhava e dormia. Só aqui e além, sobre os carvalhos sombrios das estantes, rebrilhava em silêncio o ouro de um Sèvres, um palidez de marfim ou algum tom esmaltado de velha majólica. O quê? Ainda encarniçados! Exclamou Carlos, que abrira o reposteiro, entrava e com ele o rumor distante das bolas de bilhar. Afonso, que recolhia a sua vasa, voltou logo a cabeça a perguntar com interesse. Como vai ela? Está sossegada? Está muito melhor. Era a primeira doente grave de Carlos, uma rapariga de origem alsaciana, casada com um Marcelino padeiro, muito conhecida no bairro pelos seus belos cabelos, loiros e penteados, sempre em tranças soltas. Tinha estado à morte com uma pneumonia. E apesar de melhor, como a padaria ficava de fronte, Carlos ainda às vezes à noite atravessava a rua para a ir ver. Tranquilizar o Marcelino, que defronte do leite e do gabão pelos ombros sufocava soluços de amante, escrevinhando no livro de contas. Afonso interessara-se ansiosamente por aquela pneumonia e agora estava realmente agradecida à Marcelina por ter sido salva por Carlos. Falava dela comovido, gabava-lhe a linda figura, o asseio alsaciano, a prosperidade que trouxera à padaria, para a convalescência que se aproximava, já lhe mandara até 6 garrafas de Chateau Margaux. Então fora de perigo, inteiramente fora de perigo? Perguntou Vilaça, com os dedos na caixa do rapé, sublinhando muito a sua solicitude. Sim, quase rija, disse Carlos, que se aproximara da chaminé, esfregando as mãos arrepiado. É que a noite, fora, estava regelada. Desde o anoitecer geava, de um céu fino e duro, transbordando de estrelas que rebrilhavam com pontas afiadas de aço, e nenhum daqueles cavalheiros, desde que se entendia, conhecera jamais o termómetro tão baixo. Sim, Vilaça, lembrava-se de um janeiro pior no inverno de 64. É necessário carregar no poncho, general? Exclamou Carlos, batendo galhofeiramente nos ombros maciços do Sequeira. Não me oponho, rosnou o outro, que fixava com concentração e rancor um valete de copas sobre a mesa. Carlos, ainda com frio, remexeu, esfuracou os carvões, uma chuva de ouro caiu por baixo, uma chama mais forte ressaltou, rugiu, alegrando tudo, avermelhando em redor as peles de urso, onde o reverendo Bonifácio, empapado, torrava ao calor, ronronava de gozo. O Ega deve estar radiante, dizia Carlos com os pés à chama. Tem, enfim, justificado a polícia. A propósito, algum dos senhores tem visto o Ega estes últimos dias? Ninguém respondeu. No interesse súbito que causava a cartada, a longa mão de Dom Diogo recolhia devagar a vasa e, languidamente, no mesmo silêncio, soltou uma carta de paus. Oh Diogo! Gritou Afonso, estorcendo-se como se o trespassasse um ferro.
Mas conteve-se. O general, cujos olhos despediam faíscas, colocou o seu valete. Afonso, profundamente infeliz, separou-se do rei de paus. Vilaça bateu de estalo com os ás. E imediatamente foi em redor uma discussão tremenda sobre a puxada de Dom Diogo, enquanto Carlos, a quem as cartas sempre enfastiavam, se debruçava a coçar o ventre fofo do general reverendo. Que perguntavas tu, filho? Disse enfim Afonso, erguendo-se, ainda irritado, a buscar tabaco para o cachimbo, sua consolação nas derrotas. O Ega? Não, ninguém o viu. Não tornou a aparecer. Está também um bom ingrato esse John. Ao nome do Ega, Vilaça, parando de baralhar as cartas, erguera a face curiosa. Então sempre é certo que ele vai montar a casa? Foi Afonso que respondeu, sorrindo e acendendo o cachimbo. Montar casa, comprar cupê, deitar libré, dar soarés literárias, publicar um poema, o diabo. Ele esteve lá no escritório, dizia o Vilaça recomeçando a baralhar. Esteve lá a indagar o que tinha custado o consultório, a mobília de veludo, etc. O veludo verde deu-lhe no goto. Eu, como é um amigo da casa, lá lhe prestei informações, até lhe mostrei as contas. E respondendo a uma pergunta do Sequeira, sim, a mãe tem dinheiro. E creio que lhe dá o bastante. Que, enquanto a mim, ele vem-se meter na política. Tem talento, fala bem, o pai já era muito regenerador. Ali há ambição. Ali há mulher, disse Dom Diogo, colocando com o peso esta decisão e acentuando-a com uma carícia languida à ponta frisada dos bigodes brancos. Lê-se-lhe na cara, basta ver-lhe a cara, ali há mulher. Carlos sorria, gabando a penetração de Dom Diogo, o seu fino olho a Balzac e Sequeira, logo franco, como velho soldado, quis saber que era a Dulcineia. Mas o velho dandy declarou, de profundidade da sua experiência, que essas coisas nunca se sabiam e era preferível não se saberem. Depois, passando os dedos magros e lentos pela face, deixou cair de alto e com condescendência este juízo. Eu gosto do Ega. Tem apresentação. Sobretudo, tem dégagé. Tinham recebido as cartas, fez um silêncio na mesa. O general, vendo o seu jogo, soltou um grunhido surdo, arrebatou o cigarro do cinzeiro e puxou-lhe uma fumaça furiosa. Os senhores são muito viciosos. Vou ver a gente do bilhar, disse Carlos. Deixei o Steinboroughen engalfinhado com o marquês a perder já 4.000 réis. Querem o poncho aqui? Nenhum dos parceiros respondeu. E em torno do bilhar, Carlos encontrou o mesmo silêncio de solenidade. O marquês, estirado sobre a tabela, com a perna meio no ar, o começo da calva alvejando à luz crua que caía dos abajures de porcelana, preparava a carambola decisiva. Crujes, que apostara por ele, deixara o divã o cachimbo turco e, coçando com um gesto nervoso a granha crespa que lhe ondeava até à gola do jaquetão, vigiava a bola inquieto, com os olhinhos piscos, o nariz espetado. Do fundo da sala destacava em preto o Silveirinha, o Eusébiozinho de Santa Olávia, e estendia também o pescoço, afogado numa gravata de viúvo, de merino negro e sem colarinho, sempre macambúzio, mais molengo que outrora, com as mãos enterradas nos bolsos. Tão fúnebre que tudo nele parecia completamente de luto pesado, até o preto do cabelo chato, até o preto das lunetas de fumo. Junto ao bilhar, o parceiro do marquês, o conde Steinbockern, esperava, e apesar do susto da emoção do homem do norte aferrado ao dinheiro, conservava-se correto, encostado ao taco, sorrindo sem desmanchar a sua linha britânica, vestido como um inglês tradicional de estampa, com uma sobrecasaca justa de manga um pouco curta e largas calças de xadrez sobre sapatões de tacão raso. Urra! Gritou de repente Cruz. Os 10 tostõezinhos para cá, Silveirinha. O marquês carambolara, ganhando a partida e triunfava também. Você trouxe uma sorte, Carlos. Steinbrocken depusera logo o taco e alinhava já sobre a tabela lentamente, uma a uma, as 4 placas perdidas. Mas o marquês, de giz na mão, reclamava-o para outras refregas, esfaimado de ouro em finlandês. Nada, Metz, você hoje está terrível, dizia o diplomata, no seu português fluente, mas de acento bárbaro. O marquês insistia, plantado diante dele, de taco ao ombro com uma vara de campino, dominando-o como uma maciça despeinada de estrutura. O marquês insistia, plantado diante dele, de taco ao ombro com uma vara de campino, dominando-o com a sua maciça, desempenada estatura, e ameaçava-o de destinos medonhos numa voz possante, habituada a ressonar nas lesírias. Queria-o arruinar ao bilhar.
forçá-lo a empenhar aqueles belos anéis, levá-lo a ele, ministro da Finlândia e representante de uma raça de reis fortes, a vender senhas à porta da Rua dos Condes. Todos riam. E Steinbrocken também, mas com um riso franzino e difícil, fixando no Marquês o olhar azul claro, claro e frio que tinha no fundo da sua miopia a dureza de um metal. Apesar da sua simpatia pela ilustre Casa de Souselas, achava estas familiaridades, estas tremendas chalaças, incompatíveis com a sua dignidade e com a dignidade da Finlândia. O Marquês, porém, coração de ouro, abraçava-o já pela cinta com expansão. Então, se não quereis mais bilhar, um bocadinho de canto, Steinborg, amigo. A isto o ministro acedeu, afável, preparando-se logo, dando carícias ligeiras às suíças e aos anéis do cabelo de um loiro de espiga desbotada. Todos os Steinbrockens, de pais e filhos, como ele dissera a Afonso, eram bons barítonos, e isso trouxera à família não poucos proventos sociais. Pela voz cativara seu pai, o velho rei Rodolfo III, que o fizera chefe de caudelarias e o tinha noites inteiras nos seus quartos, ao piano, cantando salmos luteranos, corais escolares, sagas de La Carlia. Enquanto o taciturno monarca cachimbava e bebia, até que, saturado de emoção religiosa, saturado de cerveja preta, tombava do sofá, soluçando e babando-se. Ele mesmo, Steinbrocken, levara parte da sua carreira ao piano, já como adicto, já como segundo secretário. Feito chefe de missão, absteve-se. Foi só quando viu o Fígaro celebrar repetidamente as valsas do príncipe Artov, embaixador da Rússia em Paris, e a voz de baço do conde Basp, embaixador da Áustria em Londres, que ele, seguido tão altos exemplos, arriscou aqui e além, em soirées mais íntimas, algumas melodias finlandesas. Enfim, cantou no passo, e desde então exerceu com zelo, com formalidades, com praxes, o seu cargo de barítono plenipotenciário, como dizia o Ega. Entre homens e com os reposteiros corridos, Steinbrocken não duvidava, todavia, cantarolar o que ele chamava cançonetas brejeiras, o amante da Amanda, ou uma certa balada inglesa. On the Serpentine, oh my Caroline, oh... Este oh, como ele o expelia, gemido, bem puxado, no movimento de batuque, expressivo e todavia digno, isto entre rapazes e com os reposteiros fechados. Nessa noite, porém, o Marquês que o conduzia pelo braço à sala do piano exigia uma daquelas canções da Finlândia de tanto sentimento e que lhe faziam tão bem à alma. Uma que tem umas palavrinhas de que eu gosto. Frisk, glutz, lá. A primavera, disse o diplomata sorrindo. Mas antes de entrar na sala, o Marquês soltou o braço do Steinbrocken, fez um sinal ao Silveirinha para o fundo do corredor, e aí, sob um sombrio painel de Santa Madalena no deserto, penitenciando-se e mostrando nudezas ricas de ninfa lúbrica, interpelou-o quase com aspereza. Vamos nós a saber, então, decide-se ou não? Era uma negociação que havia semanas se arrastava entre eles, a respeito de uma parelha de éguas. Silveirinha nutria o desejo de montar carruagem, e o Marquês procurava vender-lhe umas éguas brancas a que ele dizia ter tomado enguiço, apesar de serem dois nobres animais. Pedia por elas 1.500.000 réis. Silveirinha fora avisado pelo Sequeira, por Travassos, por outros entendedores, que era uma espiga. O Marquês tinha a sua moral própria para negócios de gado e exultaria em intrujar um peixote. Apesar de advertido, Eusébio, cedendo à influência da grossa voz do Marquês, da robusta do seu físico, da antiguidade do seu título, não ousava recusar. Mas hesitava, e nessa noite deu a resposta usual ao forreta, coçando o queixo, cozido um muro. Eu verei, Marquês, 1.500 é dinheiro. O Marquês ergueu 2 braços ameaçadores como 2 trancas. Homem, sim ou não? Que diabo? 2 animais que são 2 estampas, irra. Sim ou não? Eusébio ajeitou as lunetas, rosnou. Eu verei. Ele é dinheiro. Sempre é dinheiro. Queria você talvez pagá-las com feijões? Você leva-me a cometer um excesso. O piano ressoou em 2 acordes cheios sob os dedos dos cruzes, e o Marquês babou-se por música, imediatamente largou a questão das éguas, recolheu em ponta de pés. Eusébiozinho ainda ficou a remoer, a coçar o queixo. Enfim, às primeiras notas de Steinbrocken, veio pousar como uma sombra silenciosa entre a ombreira e o reposteiro. Afastado do piano, segundo o seu costume, curvado com a cabeleira como pousadas às costas, Cruz feria o acompanhamento de olhos cravados no livro de melodias finlandesas. Ao lado, empertigado, quase oficial,
Com o lenço na seda na mão, a mão fincada contra o peito, Steinbrocken soltava um canto festivo num movimento de tarantela triunfante em que passavam como um entrechocar de seixos esses bocados de palavras de que o Marquês gostava. Frisk, Sledge, Klisk, Glutz. Era a primavera, fresca e silvestre. Primavera do Norte, em país de montanhas, quando toda uma aldeia dança em coros sob os fruscos abetos. A neve se derrete em cascatas, um sol pálido aveluda os musgos e a brisa traz o aroma das resinas. Nos graves e cheios, as cantoneiras de Steinbrocken ruborizavam-se e inchavam. Nos tons agudos, todos eles se iam alçando sobre a ponta dos pés, como levado no compasso vivo, despegava então a mão do peito, alargava um gesto às belas joias dos seus anéis, faiscavam. O Marquês, com as mãos esquecidas nos joelhos, parecia beber o canto. Na face de Carlos passava um sorriso enternecido, pensando em Madame Rogel, que viajara na Finlândia e cantava às vezes aquela primavera nas suas horas de sentimentalismo flamengo. Steinbrocken soltou um staccato agudo, isolado como uma voz num alto, e imediatamente afastou-se do piano, passou o lenço sobre as fontes, sobre o pescoço, retificou com um puxão a linha da sobrecasaca e agradeceu o acompanhamento ao Cruz no silencioso shake hands. Bravo, bravo! Berrava o Marquês, batendo as mãos como malhos. E outros aplausos ressoaram à porta dos parceiros do whist que tinham findado a partida. Quase imediatamente os escudeiros entraram com um serviço frio de croquetes e sanduíches, oferecendo a Saint-Emilion ao Porto, e sobre uma mesa, entre os renques de cálices, a poncheira fumegou num aroma doce e quente de conhaque e limão. Então, meu pobre Steinbrocken, exclamou Afonso, vindo-lhe bater amavelmente no ombro, ainda dá desses belos cantos a esses bandidos que o maltratavam assim ao bilhar? Foi esfoladito. Sim, esfoladito. Agradecido, não. Prefiro uma copita Porto. Hoje fomos nós as vítimas, disse-lhe o general, respirando com delícia o seu poncho. Você está bem, meu general? Sim, senhor, também me cascaram. E o que dizia o amigo Steinbrocken nas notícias de amanhã? Perguntava Afonso. A queda de McMahon, a eleição de Grevy, o que o alegrara nisto era o desaparecimento definitivo do antipático Sr. de Broglie e da sua clique. A impertinência daquele académico estreito, querendo impor a opinião de 2 ou 3 salões doutrinários à França inteira, a toda uma democracia. Ah! O Times cantava-lhe. E o Punch? Não viu o Punch? Oh, delicioso! O ministro pousara o cálice e, esfregando cautelosamente as mãos, disse numa meia voz grave a sua frase, a frase definitiva com que julgava todos os acontecimentos que aparecem em telegramas. É grave. É esquisitivamente grave. Depois falou-se da gambeta, e como Afonso lhe atribuía uma ditadura próxima, o diplomata tomou misteriosamente o braço de Sequeira. Murmurou a palavra suprema com que definia todas as personalidades superiores, homens de Estado, poetas, viajantes ou tenores. É um homem muito forte. É um homem esquisivamente forte. O que ele é um ronha, exclamou o general, escurupichando o seu cálice. E todos três deixaram a sala discutindo ainda a República, enquanto Cruz continuava ao piano, vagueando pelo Mendelssohn e por Chopin, depois de ter devorado um prato de croquetes. O Marquês e Dom Diogo, sentados no mesmo sofá, um com a sua chazada de inválido, outro com o copo de Saint-Emilion, a que aspirava o buquê, falavam também de gambeta. O Marquês gostava de gambeta. Fora o único que durante a guerra mostrara ventas de homem. Lá que tivesse comido, ou que quisesse comer, como diziam, não sabia nem lhe importava, mas era teso. E o Sr. Grevy também lhe parecia um cidadão sério, ótimo para chefe de Estado. Homem de sala? Perguntou languidamente o velho leão. O Marquês só ouvira na Assembleia, presidindo e muito digno. Dom Diogo murmurou com um melancólico desdém na voz, no gesto, no olhar. O que eu queria a toda essa canalha era a saúde, Marquês. O Marquês consolou o galhofeiro e amável. Toda essa gente, parecendo forte por se ocupar de coisas fortes, no fundo tinha asma, tinha pedra, tinha gota, e o Dioguinho era um Hércules. Um Hércules. O que é que você apaparica-se muito. A doença é um mau hábito em que a gente se põe. É necessário reagir. Você devia fazer ginástica e muita água fria por essa espinha. Você, na realidade, é de ferro. Enferrujadote, replicou o outro, sorrindo e desvanecido. Qual enferrujadote? Se eu fosse cavalo ou mulher, antes o queria a você que a esses badamecos que por aí andam meio podres. Já não há homens da sua têmpera, Dioguinho. Já não há nada, disse o outro grave e convencido, e como o derradeiro homem nas ruínas de um mundo. Mas era tarde,
Ia-se agasalhar, recolher, depois de acabar a sua chazada. O Marquês ainda se demorou, preguiçando no sofá, enchendo lentamente o cachimbo, dando um olhar àquela sala que o encantava com o seu luxo Luís XV, os seus floridos e os seus dourados, as cerimoniosas poltronas de Beauvau feitas para a amplidão das anquinhas, as tapeçarias de gobelins, de tons desmaiados, cheias de galantes pastoras, longes de parques, laços e lãs de cordeiros, sombras de idílios mortos, transparecendo numa trama de seda. Àquela hora, no adormecimento que ia pesando, sob a luz suave e quente das velas que findavam, havia ali a harmonia e o ar de um outro século. E o Marquês reclamou do Cruzes um minuete, uma gavota, alguma coisa que evocasse Versalhes, Maria Antonieta, o ritmo das belas maneiras e o aroma dos empoados. Cruzes deixou morrer sobre os dedos e a melodia vaga que estava diluindo em suspiros, preparou-se, alargou os braços e atacou com um pedal solene o hino da carta. O Marquês fugiu. Vilaça e o Zébiozinho conversavam no corredor sentados numa das arcas baixas de carvalho lavrado. A fazer política? Perguntou-lhes o Marquês ao passar. Ambos sorriram. Vilaça respondeu jocosamente. É necessário salvar a pátria. Eusébio pertencia também ao centro progressista, aspirava à influência eleitoral no círculo de Rezende, e ali, às noites no ramalhete, faziam conciliábulos. Nesse momento, porém, falavam dos maias. Vilaça não duvidava confiar ao Silveirinha, homem de propriedade, vizinho de Santa Eulávia, quase criado com Carlos, certas coisas que lhe desagradavam na casa, onde a autoridade da sua palavra parecia diminuir. Assim, por exemplo, não podia aproveitar ou ter Carlos tomado uma frisa de assinatura. Para quê? Exclamava o digno procurador. Para quê, meu caro senhor? Para lá não pôr os pés, para passar aqui as noites? Hoje diz que há entusiasmo e eles daí esteve. Tem ido lá, eu sei, 2 ou 3 vezes, e para isto dá cá uns poucos de centos de 1000 réis. Podia fazer o mesmo com meia dúzia de libras. Não, não é o governo. No fim, a frisa é para o EGA, para o Taveira, para o Cruzes. Olhe, eu não me utilizo dela. Nem o amigo. É verdade que o amigo está de luto. Eusébio pensou com despeito que se podia meter para o fundo da frisa, se tivesse sido convidado, e murmurou sem conter um riso mole. Indo assim, até se podem encalacrar. Uma tal palavra tão humilhante, aplicada aos maias, à casa que ele administrava, escandalizou Vilaça. Encalacrar? Ora essa. O amigo não me compreendeu. Há despesas inúteis, sim. Mas, louvado Deus, a casa pode bem com elas. É verdade que o rendimento gasta-se todo, até ao último ceitil. Os cheques voam, voam como folhas secas. E até aqui o costume da casa foi pôr de lado, fazer bolo, fazer reserva. Agora o dinheirinho derrete-se. Eusébio rosnou algumas palavras sobre os trens de Carlos, os 9 cavalos, o cocheiro inglês, os grumos. O procurador acudiu. Isso, amigo, é de razão. Uma gente destas deve ter a sua representação, as suas coisas bem montadas. Há deveres na sociedade. É como o Sr. Afonso. Gasta muito, sim, come dinheiro. Não é com ele, que lhe conheço aquele casaco há 20 anos. Mas são esmolas, são pensões, são empréstimos que nunca mais vê. Desperdícios. Não lhe o censuro. É o costume da casa. Nunca da porta dos maias, lá dizia o meu pai. Saiu ninguém descontente. Mas uma frisa de que ninguém usa, só para o Cruz, só para o Taveira. Teve de se calar. Justamente ao fundo do corredor, assomava o Taveira, abafado até aos olhos numa gola de Ulster, de onde saíam as pontas de um cachené de seda clara. O escudeiro desembaraçou dos agasalhos. E ele, de casaco e colete branco, limpando o bigode bonito, úmido da geada, veio apertar a mão ao caro Vilaça, ao amigo Eusébio, arrepiado, mas achando o frio elegante, desejando a neve e o seu chique. Nada, nada, dizia Vilaça todo amável. Cá o nosso solzinho português sempre é melhor. E foram entrando no Fomois, onde se ouviam as vozes do Marquês de Carlos numa das suas sábias e proxilas cavaqueiras sobre cavalos e suporte. Então, que tal, a mulher? Foi a interpretação que acolheu o Taveira. Mas antes de dar a notícia da estreia de Morelli, a dama nova Taveira reclamou alguma coisa quente, e enterrado numa poltrona junto do fogão com os sapatos de verniz estendidos para as brasas, respirando o aroma do ponche, saboreando um cigarrete, declarou enfim que não tinha sido um fiasco. Que ela, a meu ver, é uma insignificância. Não tem nada, nem voz, nem escola. Mas coitada, estava tão atrapalhada que nos fez pena. Houve indulgência, deram-se-lhe umas palmas. Quando fui ao palco, ela estava contente. Vamos a saber, Taveira,
Que tal é ela? Inquiria o Marquês. Cheia, dizia o Taveira, colocando as palavras como pinceladas. Alta, muito branca, bons olhos, bons dentes e o pezinho. E o Marquês já estava com os olhos acesos, passava devagar a mão pela calva. Taveira não reparara no pé, não era amador de pés. Quem estava? Perguntou Carlos, indolente e bocejando. A gente do costume. É verdade. Sabes quem tomou a frisa ao lado da tua? Os golvarinhos lá apareceram hoje. Carlos não conhecia os golvarinhos. Em redor explicaram-lhe o conde de Golvarinho, o par do reino, o homem alto de lunetas Posseur e a condessa, uma senhora inglesada de cabelo cor de cenoura, muito feia e feita. Enfim, Carlos não conhecia. Vilaça encontrava o conde no centro progressista, onde ele era a coluna do partido. Rapaz de talento, segundo o Vilaça. O que o espantava é que ele pudesse ter ainda frisa de assinatura, atrapalhado como estava. Ainda não havia 3 meses lhe tinham protestado uma letra de 800.000 réis no Tribunal do Comércio. Um asno, um caloteiro, diz o Marquês com nojo. Passa-se lá bem, às terças-feiras, disse Taveira, mirando a sua meia de seda. Depois falou-se do duelo de Azevedo da Opinião com Sá Nunes, autor do El Rei Bolacha, a grande mágica da Rua dos Condes e ultimamente ministro da Marinha, tinham-se tratado furiosamente nos jornais de pulhas e de ladrões. E havia 10 intermináveis dias que estavam desafiados e que Lisboa, em pasmaceiras, esperava o sangue. Cruzes ouvira que Sá Nunes não se queria bater por estar de luto por uma tia. Dizia-se também que o Azevedo partira precipitadamente para o Algarve, mas a verdade, segundo Vilaça, é que o ministro do Reino, primo do Azevedo, para evitar o recontro, conservava a casa dos 2 cavalheiros bloqueada pela política. Um canalha, exclamou o Marquês com um dos seus resumos brutais que varriam tudo. O ministro não deixa de ter razão, observou Vilaça. Isto às vezes, em duelos, pode bem suceder uma desgraça. Houve um curto silêncio. Carlos, que caía de sono, perguntou ao Taveira, através do outro bocejo, se vira o Ega no teatro. Pudera, lá estava de serviço, no seu posto, na frisa dos Coens, todo puxado. Então essa coisa do Ega com a mulher do Cohen, disse o Marquês, parece clara. Transparente, diáfana, um cristal. Carlos, que se erguera a acender uma cigarrete para despertar, lembrou-se logo a grande máxima de Dom Diogo. Essas coisas nunca se sabiam, e era preferível não se saberem. Mas o Marquês, a isto, lançou-se em considerações pesadas. Estimava que o Ega se atirasse, e via aí um facto de represália social por o Cohen ser judeu e banqueiro. Em geral, não gostava de judeus, mas nada lhe ofendia tanto o gosto e a razão como uma espécie banqueiro. Compreendia o salteador da Clavina num pinheiral. Admitia o comunista, arriscando a pele sobre uma barricada, mas os argentários, os fulanos e as companhias faziam-no encavacar e achava que destruir-lhe a paz doméstica era ato meritório. 2h15, exclamou Taveira com olhar ao relógio. E eu aqui, empregado público, tendo deveres para com o Estado logo às 10h da manhã. Que diabo se faz no Tribunal de Contas? Perguntou Carlos. Joga-se? Cavaqueia-se? Faz um bocado de tudo para matar tempo, até contas. Afonso da Maia já estava recolhido. Sequeira e Steinbrocken tinham partido. E Dom Diogo, no fundo da sua velha taquitana, lá fora, também a tomar ainda gemada, a pôr ainda o emplastro sob o olho solicito de Margarida, sua cozinheira e o seu derradeiro amor. E os outros não tardaram a deixar o ramalhete. Taveira, de novo sepultado no Ulster, trotou até casa, uma vivendazinha perto com um bonito jardim. O Marquês conseguiu levar Cruz no cupê para lhe ir fazer música à casa, no órgão até às 3 ou 4 horas. Música religiosa e triste, que o fazia chorar, pensando nos seus amores e comendo frango frio com fatias de salame. E o viúvo, o Eusébiozinho, esse, batendo o queixo, tão morosa e soturnamente como se acompanhasse para a sua própria sepultura, lá se dirigiu ao lupanar, onde tinha uma paixão. O laboratório de Carlos estava pronto e muito convidativo, com o seu soalho novo, fornos de tijolo fresco, uma vasta mesa de mármore, um amplo divã de crina para o repouso depois das grandes descobertas, e em redor, por sobre pianhas e prateleiras, um rico brilho de metais e cristais. Mas as semanas passavam e todo esse belo material de experimentação, sob a luz branca da claraboia, jazia virgem e ocioso. Só pela manhã, um servente ia ganhar o seu tostão diário, dando lá uma volta preguiçosa com um espanador na mão.
Carlos realmente não tinha tempo de se ocupar do laboratório e deixaria a Deus mais algumas semanas o privilégio exclusivo de saber o segredo das coisas. Como ele dizia rindo ao avô. Logo pela manhã, cedo, ia fazer as suas 2 horas de armas com o velho Randon. Depois via alguns doentes no bairro, onde se espalhara, com um brilho de legenda, a cura da Marcelina e as garrafas de Bordeus que lhe mandara Afonso. Começava a ser conhecido como médico. Tinha visitas no consultório, ordinariamente bacharéis, seus contemporâneos, que, sabendo o rico, o consideravam gratuito, e lá entravam, murchos e com má cara, a contar a velha e mal disfarçada história de ternuras funestras. Salvara de um garrotilho a filha de um brasileiro, ao aterro, e ganhara aí a sua primeira libra, a primeira que, pelo seu trabalho, ganhava um homem da sua família. O doutor Barbedo convidara-o a assistir a uma operação ovariotómica. E, enfim, mas esta consagração não a esperava realmente Carlos tão cedo. Alguns dos seus bons colegas que até aí, vendo-o só a governar os seus cavalos ingleses, falavam do talento do Maia. Agora, percebendo-lhe estas migalhas de clientela, começavam a dizer que o Maia era um asno. Carlos já falava a sério da sua carreira. Escrevera com laboriosos requintes de estilista 2 artigos para a Gazeta Médica e pensava em fazer um livro de ideias gerais que se deviam chamar Medicina Antiga e Moderna. De resto, ocupava-se sempre dos seus cavalos, do seu luxo, do seu bric-a-brac. E através de tudo isto, em virtude dessa fatal dispersão de curiosidade que, no meio do caso muito interessante de patologia, lhe fazia voltar a cabeça, se ouvia falar de uma estátua ou de um poeta. Atraiu-a singularmente a ideia antiga do EGA, a criação de uma revista, que dirigisse o gosto, pensasse na política, regulasse a sociedade, fosse a força pensante de Lisboa. Era, porém, inútil lembrar ao EGA este belo plano. Abria um olho vago que respondia: "Ah, a revista, sim, está claro pensar nisso, havemos de falar, eu aparecerei." Mas não aparecia no ramalhete nem no consultório, apenas se avistavam às vezes em São Carlos, onde o EGA, todo o tempo que não passava no camarote dos Cohen, vinha invariavelmente refugiar-se no fundo da frisa de Carlos, para trás de Taveira ou do Cruz, de onde pudesse olhar de vez em quando Raquel Cohen. E ali ficava, silencioso, com a cabeça apoiada ao tabico, repousando e como saturado de felicidade. O dia, dizia ele, tinha-o tomado. Andava procurando casa. Andava estudando mobílias. Mas era fácil encontrá-lo pelo Chiado e pelo Loreto, a rondar e a farejar. Ou então no fundo das tipóias da praça, batendo a meio galope no espalhafato da aventura. O seu dandismo requintava. Arvorara, com o desplante soberbo de um brumel, casaca de botões amarelos sobre o colete de cetim branco. E Carlos, entrando uma manhã cedo no Universal, deu com ele pálido de cólera a despropositar como um criado, por causa de uns sapatos mal envernizados. Os seus companheiros constantes agora eram um Damas Salcede, amigo do Cohen, e um primo de Raquel Cohen, mocinho imberbe, de olho esperto e duro, já com ares de emprestar a 30%. Entre os amigos, no ramalhete, sobretudo na frisa, discutia-se às vezes Raquel e as opiniões discordavam. Taveira achava deliciosa e dizia-o rilhante o dente. Ao Marquês não deixava de parecer apetitosa. Para uma vez, aquela carnezinha fazendé de mulher de 30 anos. Cruz chamava-lhe uma lambisgoia relambória. Nos jornais, na secção do High Life, ela era uma das nossas primeiras elegantes, e toda a Lisboa a conhecia. E a sua luneta de ouro, presa por um fio de ouro, e a sua caleche azul com cavalos pretos. Era alta, muito pálida, sobretudo às luzes, delicada de saúde, com um quebrante nos olhos pisados, uma infinita languidez em toda a sua pessoa, um ar de romance e delírio meio murcho. A sua maior beleza estava nos cabelos, magnificamente negros, ondeados muito pesados, rebeldes aos ganchos, e que ela deixava habilmente cair numa massa meio solta sobre as costas, como num desalinho de nudez. Dizia-se que tinha literatura e fazia frases. O seu sorriso laço, pálido e constante, dava-lhe um ar de insignificância. O pobre Ega adorava. Conhecera na Foz, na Assembleia. Nessa noite, cervejando com os rapazes, ainda lhe chamou Camélia Melada. Dias depois já adulava o marido. E agora, esse demagogo, que queria um massacre em massa das classes médias, soluçava muita vez por causa dela, horas inteiras, caída por cima da cama. Em Lisboa, entre o Grêmio e a Casa Havanesa, já se começava a falar do arranjinho do Ega. Ele, todavia, procurava pôr a sua felicidade ao abrigo de todas as suspeitas humanas. Havia nas suas complicadas precauções tanta sinceridade como prazer romântico do mistério.
E era nos sítios mais desajeitados, fora das portas, para os lados do matadouro, que ia furtivamente encontrar a criada que lhe trazia as cartas dela. Mas em todos os seus modos, mesmo no disfarce afetado com que espreitava as horas, transbordava a imensa vaidade daquele adultério elegante. De resto, sentia bem que os seus amigos conheciam a gloriosa aventura, o sabiam em pleno drama. Era mesmo talvez por isso que, diante do Carlos e de outros, nunca até aí mencionara o nome dela, nem deixara jamais escapar um languejo de exaltação. Uma noite, porém, acompanhando Carlos até ao ramalhete, noite de lua calma e branca, em que caminhavam ambos calados, Ega, invadido de sento por uma onda interior de paixão, soltou desabafadamente um suspiro, alargou os braços, declamou com os olhos no astro, um tremor na voz. Oh, là c'est toi, donc amé, oh l'amour, c'est la vie. Isso fugira-lhe dos lábios, como um começo de confissão. Carlos, ao lado, não disse nada. Soprou ao ar o fumo do charuto. Mas Ega sentiu-se de certo ridículo, porque se calmou, refugiou-se imediatamente no puro interessante literário. No fim de contas, menino, digam lá o que disserem, não há senão o velho Hugo. Carlos, consigo, lembrava furores naturalistas do Ega, rugindo contra Hugo, chamando-lhe saco-roto de espiritualidade, boca aberta de sombra, avôzinho lírico, injúrias piores. Mas nessa noite o grande fraseador continuou. Ah, o velho Hugo. O velho Hugo é o campeão heróico das verdades eternas. É necessário um bocado de ideal. Que diabo? De resto, o ideal pode ser real. E foi, com esta palinódia, acordando os silêncios do aterro. Dias depois, Carlos, no consultório, acabava de despedir um doente, um Viegas, que todas as semanas vinha ali fazer a fastidiosa crónica da sua dispepsia, quando do reposteiro da sala de espera lhe surgiu o Ega, de sobrecasaca azul, luvas gris-perle e um rolo de papel na mão. Tem que fazer, doutor? Não, ia a sair, já nota. Bem, venho-te impingir prosa. Um bocado do átomo. Senta-te aí, ouve lá. Imediatamente abancou, afastou papéis e livros, desenrolou o manuscrito, esfalmou-o, deu um puxão ao colarinho e Carlos, que se pousara à borda do divã, com a face espantada e as mãos nos joelhos, achou-se quase sem transição transportado dos rugidos do ventre do Viegas para um rumor de populaça num bairro de judeus numa velha cidade de Heidelberga. Mas espera lá, exclamou ele. Deixa-me respirar. Isto não é o começo do livro. Isto não é o caos. Ega, então recostou-se, desabotoou a sobrecasaca, respirou também. Não, não é o primeiro episódio. Não é o caos. É já no século XV. Mas num livro destes, pode-se começar pelo fim. Convém-me fazer destes episódios. Chama-se A Hebreia. Ah, Cohen. A Cohen, pensou Carlos. Ega tornou-se a alargar o colarinho e foi lendo, animando-se, ferindo as palavras para as fazer viver, soltando grandes cheios de voz nas sonoridades finais dos períodos. Depois das sombrias pinturas de um bairro medieval de Heidelberga, o famoso átomo, o átomo do Ega, aparecia alojado no coração do esplêndido príncipe Frank, poeta cavaleiro e bastardo do imperador Maximiliano. E todo esse coração de herói palpitava pela judia Esther, pérola maravilhosa do Oriente, filha do velho rabino Salomão, um grande doutor da lei, perseguido pelo ódio teológico do geral dos dominicanos. Isto contava o átomo no monólogo, tão recamado de imagens como o manto da Virgem está recamado de estrelas, e que era uma declaração dele, Ega, à mulher do Cohen. Depois abria-se um intermédio panteísta. Rompiam cores de flores, cores de astros, cantando, na linguagem da luz ou na eloquência dos perfumes, a beleza, a graça, a pureza, a alma celeste de Esther e de Raquel, enfim, chegava ao negro drama da perseguição, a fuga da família hebraica, através de bosques de bruxas e brutas aldeias feudais, a aparição numa encruzilhada do príncipe Frank que vem proteger Esther da lança alta no seu grande corcel, o tropel da turba fanática correndo a queimar o rabino e os seus livros hereges, a batalha e o príncipe atravessado pelo chuço de um reiter, indo morrer no peito de Esther, que morre com ele num beijo. Tudo isto se precipitava como um sonoro e tumultuoso soluço, e era tratado, com as maneiras modernas de estilo, o esforço atormentado e inchado à expressão, a camada de cor atiradas à larga para fazer ressaltar o tom da vida. Ao findar, o átomo exclamava, com a vasta solenidade de um cheio de órgão, assim arrefeceu, parou aquele coração de herói que eu habitava, e evaporado o princípio de vida, eu, agora livre, remontei aos astros, levando comigo a essência pura desse amor imortal. Então,
disse Ega, esfalfado, quase trêmulo. Carlos só pôde responder: está ardente. Depois elogiou a sério alguns lances, o cor das florestas, a leitura dos Eclesiastes, de noite, entre as ruínas da Torre de Outono, certas imagens de um grande voo lírico. Ega, que tinha pressa, como sempre, enrolou o manuscrito, reabotoou a sobrecasaca e, já de chapéu na mão: então parece-te apresentável? Vais publicar? Não, mas enfim. E ficou nesta reticência, fazendo-se corado. Carlos compreendeu tudo dias depois, encontrando na Gazeta do Chiado uma descrição da leitura feita em casa do excelentíssimo Sr. Jacob Cohen pelo nosso amigo João da Ega de um dos mais brilhantes episódios do seu livro As Memórias de um Átomo. E o jornalista acrescentava, dando a sua impressão pessoal: é uma pintura de sofrimentos porque passaram, nos tempos da intolerância religiosa, aqueles que seguem a lei de Israel. Que poder de imaginação, que fluência de estilo. O efeito foi extraordinário e quando o nosso amigo fechou o manuscrito ao sucumbir da protagonista, vimos lágrimas em todos os olhos da numerosa e estimável colónia hebraica. Oh, furor do Ega! Rompeu nessa tarde pelo consultório, pálido, desorientado. Estas bestas destes jornalistas, leste? Lágrimas em todos os olhos da numerosa e estimável colónia hebraica. Faz cair a coisa em ridículo. E depois a fluência do estilo. Que burros, que idiotas! Carlos, que cortava as folhas de um livro, consolou-o. Aquela era a maneira nacional de falar de obras de arte. Não valia a pena bramar. Não. Palavra, tinha vontade de quebrar a cara àquele foliculário. E por que não lhe a quebras? É um amigo dos Cohen. E foi grunhido impropérios contra a imprensa, a passos de tigre pelo gabinete. Por fim, irritado com a indiferença de Carlos: que diabos estás tu aí a ler? Nature parasitaire dos acidentes de impalaudulismo? Que blaga medicina! Diz-me uma coisa: que diabo serão as picadas que me vêm aos braços sempre que vou adormecer? Pulgas, bichos, vermina, murmurou Carlos com os olhos no livro. Pá, animal, rosnou Esna, arrebatando o chapéu. Vais-te, John? Vou, tenho que fazer. E junto do reposteiro, ameaçando o céu com o guarda-chuva, chorando quase de raiva: estes burros destes jornalistas são a escória da sociedade. Daí a 10 minutos reapareceu bruscamente e já com outra voz, num tom de caso sério: ouve lá, tinha-me esquecido. Tu queres ser apresentado aos Govarinhos? Não tenho um interesse especial, respondeu Carlos, erguendo os olhos do livro depois de um silêncio. Mas não tenho também uma repugnância especial. Bem, disse Ega, eles desejam conhecer-te. Sobretudo a condessa faz empenho. Gente inteligente. Passa-se lá bem. Então decidido. Terça-feira vou-te buscar ao ramalhete e vamo-nos govarinhar. Carlos ficou pensando naquela proposta do Ega, na maneira como ele sublinhara o empenho da condessa. Lembrava-se agora que ela era muito íntima do Cohen. E ultimamente em São Carlos, naquela fácil vizinhança de Frisa, surpreendera certos olhares dela. Mesmo, segundo o Taveira, ela realmente fazia-lhe um olhão. E Carlos achava-a picante, com os seus cabelos crespos e ruivos, o narizinho petulante e os olhos escuros de um grande brilho dizendo mil coisas. Era deliciosamente bem feita. E tinha uma pele muito clara, fina e doce à vista, e que se sentia mesmo longe o cetim. Depois daquele dia tristonho de aguaceiros, ele resolvera passar um bom serão de trabalho ao canto do fogo, no conforto do seu robe de chambre. Mas ao café, aos olhos do Govarinho, começaram a faiscar-lhe por entre o fundo do charuto e fazer-lhe um olhão, colocando-se sentadoramente entre ele e a sua noite de estudo, pondo-lhe nas veias um vivo calor de mocidade. Tudo culpa do Ega, esse Mefistófelos de Celurico. Vestiu-se, foi a São Carlos, ao sentar-se, porém, à boca da frisa, preparado, de colete branco e pérola negra na camisa. Em lugar dos cabelos crespos e ruivos, avistou a carapinha retinta de um preto de 12 anos, trombudo e luzidio, de grande colarinho à mamã, sobre uma jaqueta de botões amarelos. Ao lado, outro preto, mais pequeno, com o mesmo uniforme de colégio, enterrava pela venda aberta o dedo alçado de peliça branca. Ambos eles lhe relancearam os olhos bugalhudos, cor de prata embaciada. A pessoa que os acompanhava, escondidos para o fundo, parecia ter um catarro ascaroso. Dava-se a Lúcia em benefício com a segunda dama. Os Cohen não tinham vindo, nem o Ega. Muitos camarotes estavam desertos em toda a tristeza do seu velho papel de vermelho.
A noite chuviscosa, com um bafo de sudoeste, parecia penetrar ali, derramando o seu pesadumbre, uma morna sensação da sua umidade. Nas cadeiras vazias havia uma mulher solitária vestida de cetim claro. Edgardo e Lúcia desafinavam. O gajo dormia, e os arcos das rabecas, sobre as cordas, pareciam ir adormecendo também. Isto está lúgubre, disse Carlos ao seu amigo Cruz, que ocupava o escuro da frisa. Cruz, amodorrado, no acesso de spleen, com o cotovelo sobre as costas da cadeira, os dedos por entre a cabeleira, todo ele embrulhado em crepes sobrepostos de melancolia, respondeu como do fundo de um sepulcro. Pesadote. Por insolência, Carlos ficou. E pouco a pouco, aquele preto de que os seus olhos se não podiam despegar, ali, entonizado na poltrona de repes verde do Govarinho, com a manga da jaqueta plantada no rebordo onde costumava alvejar um lindo braço, foi-lhe arrastando, a seu pesar, a imaginação para a pessoa dela. Relembrou toaletes com que ela ali estivera, e nunca lhe pareceram tão picantes. Mas agora que não os via, os seus cabelos ruivos, cor de brasa às luzes, de um encrespado forte como crestados de chama intensa. A carapinha do preto, essa, em lugar de risca, tinha um sulco cavado à tesoura na massa de lã espessa. Quem seriam? Porque estavam ali, aqueles africanos de perfil trombudo. Tu já reparaste nesta extraordinária carapinha, Cruz? O outro, que não se mexera da sua atitude de estátua tumular, grunhiu da sombra um monossílabo surdo. Carlos respeitou-lhe os nervos. De repente, ao desafinar mais áspero de um coro, Cruz deu um salto. Isto só a pontapé. Que empresa é esta? Rugiu ele, envergando furiosamente o paletó. Carlos foi levá-lo no coupé à Rua das Flores, onde ele morava com a mãe e uma irmã, e até ao ramalhete não cessou de lamentar consigo o seu serão de estudo perdido. O criado de Carlos, o Batista, familiarmente o Tista, esperava-o lendo o jornal na confortável antecâmara dos quartos do menino, forrada de veludo cor de cereja, ornada de retrato de cavalos e panóplias de velhas armas, com divãs do mesmo veludo e muito alumiada a essa hora por 2 candeeiros de globo pousados sobre colunas de carvalho, onde se enrolavam lavores de ramos de vide. Carlos tinha desde os 11 anos este criado de quarto, que viera com o Brown para Santa Olávia, depois de ter servido em Lisboa, na legação inglesa, e ter acompanhado o ministro Sir Hercules Morrison várias vezes a Londres. Foi em Coimbra, nos Passos de Celas, que Batista começou a ser um personagem. Afonso correspondia-se com ele de Santa Olávia. Depois viajou com Carlos. Enjoaram nos mesmos paquetes. Partilharam das mesmas sanduíches no buffet de Gares. Tista tornou-se um confidente. Era hoje um homem de 50 anos, desempenado, robusto, com um colar de barba grisalha por baixo do queixo e um ar excessivamente gentleman. Na rua, muito direito na sua sobrecasaca, com um par de luvas amarelas espetado na mão, a sua bengala de cana da Índia, os sapatos bem envernizados, tinha a considerável aparência de um alto funcionário. Mas conservava-se tão fino e tão desembaraçado como quando em Londres aprendera a valsar e a boxar na rude balbúrdia dos salões dançantes, ou como quando mais tarde, durante as férias de Coimbra, acompanhava Carlos a Lamego e o ajudava a saltar um muro do quintal do senhor escrivão da fazenda. Aquele que tinha uma mulher tão garota. Carlos foi buscar um livro ao gabinete de estudo, entrou no quarto, estendeu-se cansado numa poltrona. À luz opalina dos globos, o leito entreaberto mostrava, sob a seda e dos cortinados, um luxo efeminado de bretanhas, bordados e rendas. — Que há hoje no Jornal da Noite? Perguntou ele bocejando, enquanto Batista o descalçava. — Eu li-o todo, meu senhor, e não me pareceu que houvesse alguma coisa. Em França continua sossego. Mas a gente nunca pode saber, porque esses jornais portugueses imprimem sempre os nomes estrangeiros errados. São umas bestas. O senhor Ega hoje estava furioso com eles. Depois, enquanto Batista preparava com esmero um grog quente, Carlos, já deitado aconchegado, abriu preguiçosamente o livro, voltou 2 folhas, fechou, tomou um cigarrete e ficou fumando com as pálpebras cerradas numa imensa beatitude. Através das cortinas pesadas, sentia-se o sudoeste que batia o arvoredo e os aguaceiros alargando os vidros. — Tu conheces os senhores condes de Govarinho, Tista? — Conheço o Pimenta, meu senhor, que é o criado do quarto do senhor conde. Criado de quarto e serve à mesa. — E que diz então essa tormenta? Perguntou Carlos numa voz ondulante depois de um silêncio. — Pimenta, meu senhor. O Manuel é Pimenta. O senhor Govarinho chama-lhe Romão, porque estava acostumado ao outro criado que era Romão. E já isto não é bonito, porque cada um tem o seu nome. O Manuel é Pimenta. O Pimenta não está contente. E Batista, depois de colocar junto à cabeceira a salva com o grog, o açucareiro, as cigarretes, transmitiu as revelações do Pimenta. O conde de Govarinho, além de muito maçador e muito peguinhento, não tinha nada de cavalheiro. Deram fato de cheviote claro ao Romão,
ao Pimenta, mas tão coçado e tão cheio de riscas de tinta de limpar a pena à perna e ao ombro que o Pimenta deitou o presente fora. O conde e a senhora não se davam bem. Já no tempo do Pimenta, uma ocasião, à mesa, tinham-se pegado de tal modo que ela agarrou do copo e do prato e esmigalhou-os no chão. E outra qualquer teria feito o mesmo, porque o senhor conde, quando começava a repisar, a remoer, não se podia aturar. As questões eram sempre por causa de dinheiro. O Thompson, velho, estava farto de abrir os cordões à bolsa. Quem é esse Thompson velho que nos aparece agora a esta hora da noite? Perguntou Carlos, a seu pesar interessado. O Thompson velho é o pai da senhora Condessa. A senhora Condessa era uma Miss Thompson, dos Thompson do Porto. O senhor Thompson não tem querido ultimamente emprestar nem mais um real ao genro. De sorte que, uma vez, já no tempo do Pimenta também, o senhor Conde, furioso, disse à senhora que ela e o pai se deviam lembrar que eram gente de comércio e que fora ele que fizera dela uma condessa. E, com perdão de Vossa Excelência, a senhora Condessa, ali mesmo à mesa, mandou o condado à tábua. Essas coisas não estão do género do Pimenta. Carlos bebeu um gole de grog. Bailava-lhe nos lábios uma pergunta, mas hesitava. Depois refletiu na puerilidade de tão rígidos escrúpulos a respeito de uma gente que, ao jantar, diante do escudeiro, quebrava a porcelana, mandava à tábua o título dos antepassados e perguntou: que diz o senhor Pimenta da senhora Condessa, Batista? Ela diverte-se? Creio que não, meu senhor, mas a criada de confiança dela, uma escocesa, essa é desobstinada. E não fica bem à senhora Condessa ser assim tão íntima com ela. Houve um silêncio no quarto, a chuva cantou mais forte nos vidros. Passando a outro assunto, Batista, vamos a saber, há quanto tempo nos escreveu a Madame Rougel? Batista tirou do bolso interior da sua casaca um livro de apontamentos, aproximou-se da luz, escavalou a luneta no nariz e verificou com método estas datas. Dia 1 de janeiro, telegrama expedido com felicitações do começo de ano a Madame Rougel, Hotel d'Albe, Champs-Élysées, Paris. Dia 3, telegrama recebido de Madame Rougel, reciprocando cumprimentos, exprimindo amizade, anunciando partida para Hamburgo. Dia 15, carta lançada ao correio para Madame Rougel, Wilhelmstrasse, Hamburgo, Alemanha. Depois, mais nada. De modo que havia já 5 semanas que o menino escrevia a Madame Rougel. É necessário escrever amanhã, disse Carlos. Batista tomou uma nota. Depois, entre uma fumaça languida, a voz de Carlos ergueu-se de novo na paz dormente do quarto. Madame Rougel era muito bonita. Não é verdade, Batista? É a mulher mais bonita que tu tens visto na tua vida. O velho criado meteu o livro no bolso da casaca e respondeu, sem hesitar, muito certo de si. Madame Rougel era uma senhora de muita vista, mas a mulher mais linda em que tenho posto os olhos, se o menino dá licença, era aquela senhora do coronel dos Sardos que vinha ao quarto do hotel em Viena. Carlos atirou a cigarrete para a salva e, escorregando pela roupa abaixo, todo invadido por uma onda de recordações alegres, exclamou da profundidade do seu conforto no antigo tom de ênfase boêmia dos passos de celas. O Sr. Batista não tem gosto nenhum. Madame Rougel era uma ninfa de Rubens, senhor. Madame Rougel tinha o esplendor de uma deusa da Renascença, senhor. Madame Rougel devia ter dormido no leito imperial de Carlos V. Retire-se, senhor. Batista entalou mais um couvre-pieds, relanceou pelo quarto um olhar solícito e, contente da ordem em que as coisas adormeciam, saiu, levando o candeeiro. Carlos não dormia e não pensava na coronela dos Sardos nem em Madame Rougel. A figura que no escuro dos cortinados lhe aparecia, num vago dourado que provinha do reflexo dos seus cabelos soltos, era a Govarinho. A Govarinho que não tinha o esplendor de uma deusa da Renascença, como a Madame Rougel, nem era a mulher mais linda em que Batista pusera os seus olhos como a coronela dos Sardos. Mas, com o seu nariz petulante e a sua boca grande, brilhava mais e melhor que todas na imaginação de Carlos, porque ele esperava essa noite e ela não tinha aparecido. Na terça-feira prometida, Ega não veio buscar Carlos para se irem govarinhar. E foi Carlos que, daí a dias, entrando como por acaso no Universal, perguntou rindo ao Ega: então, quando nos govarinhamos? Nessa noite, em São Carlos, no entreato de Huguenots, Ega apresentou ao Sr. Conde de Govarinho no corredor das Frisas. O Conde, muito amável, lembrou-se logo de que já tivera mais de uma vez o prazer de passar pela porta de Santa Olávia quando ia ver os seus velhos amigos, os Tedintes,
em Entre Rios. Uma formosa vivenda também. Falaram então do Douro, da Beira, compararam outras paisagens. Para o conde nada havia no nosso Portugal como os campos do Mondego, mas a sua parcialidade era perdoável, pois nesses férteis vales nascera e se criara, e falou num momento de Formoselha, onde tinha casa, onde vivia idosa, a doente sua mãe, a senhora condessa viúva. Ega, que a bufetear a beber as palavras do conde, começou então uma controvérsia sustentando como se tratasse dos dogmas de uma fé, a beleza superior do Minho, esse paraíso idílico. O conde sorria. Via ali, como ele observou a Carlos, batendo amavelmente no ombro do Ega a rivalidade das duas províncias. Emulação fecunda, do resto no seu pensar. Aí está, por exemplo, dizia ele, o ciúme entre Lisboa e Porto. É uma verdadeira dualidade com a que existe entre a Hungria e a Áustria. Ouço por ali lamentá-la. Pois bem, eu se fosse poder, instigá-la-ia, acicá-la-ia, se vossas excelências nos permitem a expressão. Nesta luta de duas grandes cidades do reino, podem outros ver despeitos mesquinhos, eu vejo elementos de progresso. Vejo civilização. Proferia estas coisas como do alto de um pedestral, muito acima dos homens, deixando-as providamente cair dos tesouros do seu intelecto à maneira de dons inestimáveis. A voz era lenta e rotunda. Os critais da sua luneta de ouro faiscavam vistosamente, e no bigode encerrado, na pera curta, havia ao mesmo tempo alguma coisa de doutral e do casquilho. Carlos dizia: tem Vossa Excelência razão, Sr. Conde. O Ega dizia: você vê essas coisas de alto golvarinho. Ele cruzara as mãos por baixo das abas da casaca e estavam todos três muito sérios. Depois o conde abriu a porta da frisa, Ega desapareceu. E daí a um momento, Carlos, apresentado como vizinho de camarote, recebia da senhora condessa um grande shake hands em que tilintaram uma infinidade de aros de prata e de bangles índios sobre a sua luva preta de 12 botões. A senhora condessa, um pouco corada, ligeiramente nervosa, lembrou logo a Carlos que o vira no verão passado em Paris, no salão baixo do café inglês. Até por sinal, estava nessa noite um velho dominável com 2 garrafas vazias diante de si e contando alto para uma mesa de fronte histórias horrorosas de Senhora Gambetta. Um sujeito ao lado protestou. O outro não fez caso. Era o velho Duque de Gramont. O conde passou os dedos lentos pela testa com um ar quase angustioso. Não se lembrava de nada disso. Queixou-se logo amargamente da sua falta de memória. Uma coisa tão indispensável em quem segue a vida pública, a memória. E ele, desgraçadamente, não possuía nem um átomo. Por exemplo, lera, como todo homem deveria ler, os 20 volumes da História Universal de César Cantu. Lera-os com atenção, fechado no seu gabinete, absorvendo-se na obra. Pois, senhores, escapara-se-lhe tudo. E ali estava sem saber história. Vossa Excelência tem boa memória, Sr. Maia? Tenho uma razoável memória. Inapreciável bem de que goza. A condessa voltara-se para a plateia, coberta com um leque, com um ar constrangido, como se aquelas palavras pueris do marido a diminuíssem, a desfiassem. Carlos então falou da ópera. Que belo escudeiro Huguenote fazia o Pandoli. A condessa não aturava o Corselli, o tenor, com as suas notas ásperas, e aquela obesidade que o tornava bufo. Mas também, lembrava Carlos, onde havia hoje tenores. Passara essa grande raça dos Mários, homens de beleza, de inspiração, realizando os grandes tipos líricos. Nicolini era já uma degeneração. Isto faz lembrar a Patti. A condessa adorava, e a sua graça de fada, a sua voz semelhante a uma chuva de ouro. Os olhos brilhavam, diziam 1000 coisas em certos movimentos, o cabelo crespadamente ondeante tomava tons de ouro vermelho, e em torno dela errava, no calor do gás e da enchente, um aroma exagerado de verbena. Estava de preto com uma gargantilha de rendas negras, à valoise, afogando-lhe o pescoço onde pousavam 2 rosas escarlates. E toda a sua pessoa tinha um arzinho de provocação e de ataque. De pé, calado, grave, o conde batia a coxa com uma claque fechada. O quarto ato começara. Carlos erguera-se e os seus olhos encontravam-se de fronte, na frisa do Cohen, o Ega, de binóculo, observando, mirando a condessa e falando a Raquel, que sorria, movia o leque com um ar dolente e vago. Nós recebemos às terças-feiras, disse a condessa a Carlos, e o resto da frase perdeu-se num murmúrio e num sorriso. O conde acompanhou-o fora, ao corredor. É sempre uma honra para mim, dizia ele caminhando ao lado de Carlos, fazer o conhecimento das pessoas que valem alguma coisa neste país. Vossa Excelência é desse número, bem raro, infelizmente. Carlos protestou risonho, e o outro na sua voz lenta e rotunda. Não lisonjeio, eu nunca lisonjeio. Mas a Vossa Excelência pode dizer-se estas coisas porque pertence à elite. A desgraça de Portugal
é a falta de gente. Isto é um país sem pessoal. Quer-se um bispo? Não há um bispo. Quer-se um economista? Não há um economista. Tudo assim. Veja Vossa Excelência mesmo nas profissões subalternas. Quer-se um bom estufador? Não há um bom estufador. Um cheio de instrumentos e vozes, de um tom sublime, passando pela porta da frisa entreaberta, cortou-lhe umas últimas palavras sobre a deficiência dos fotógrafos. Escutou com a mão no ar. É o cor dos punhais, não? Ah, vamos ouvir. Ouve-se sempre isto com proveito. Há filosofia nesta música. É pena que lembre tão vivamente os tempos de intolerância religiosa, mas há ali, incontestavelmente, filosofia. Fim de capítulo.